Eu tenho uma notícia bombástica para todos vocês que deram entrada no processo da revisão da vida toda e estão esperando para receber. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live em defesa da revisão da vida toda. É um vídeo que eu jamais gostaria de gravar. Deus sabe o quanto eu segurei para não gravar este vídeo, mas eu tenho que ser sempre muito sincero com vocês e trazer a verdade e a realidade aqui no meu canal. É uma notícia bombástica, eu vou aqui mostrar para vocês e que pode sim alterar o desfecho final, porque todo mundo já está dando ali que nós não vamos vencer, está 99,9% perdido, mas nós poderemos sim ter uma reviravolta diante da gravidade da notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou te fazer um convite, né? Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o máximo que você puder. Confirme aí se você está me ouvindo direitinho aqui nessa live. Escreva de onde você está falando, porque eu vou mostrar aqui a bomba que está caindo em relação à revisão da vida toda. Tá bom? Afinal de contas, você contribuiu com bons salários antes de julho de 94. Né? Você ganhava em, muitas vezes 5, 6, 10, 15, 20 salários mínimos, contribuía para o INSS. E o que aconteceu com sua contribuição? Foi para o bolso do governo e você não vai ter direito a receber o que é seu por direito, o reajuste mensal e os valores atrasados. Nós vamos brigar até o fim. Pessoal, como eu falei aqui no vídeo, é uma notícia bombástica. Deus sabe o quanto que eu lutei para não gravar este vídeo, e é com muita tristeza que eu gravo isso daqui. Não é com alegria não, mas vamos lá colocar aqui na tela. CPI do crime organizado aprova convite a Toffoli e quebra de sigilo de empresa do ministro do STF. Olha só, acompanhe aqui comigo. Comissão autorizou também convocação de Daniel Vorcaro, Paulo Guedes, Campos Neto e convite a Alexandre de Moraes, Rui Costa, Galípolo e Manteiga. Olha só, pessoal, Resorts, Toffoli e Vorcaro, entenda as ligações do ministro do STF e empreendimentos no Paraná. A CPI do crime organizado, olha que tristeza, né? Associar o nome de um ministro do STF a uma CPI de crime organizado. Aprovou nesta quarta-feira, 25, o convite para o comparecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao colegiado e a quebra de sigilo fiscal da Maridit Participações no período entre 2022 e 2026. Toffoli é sócio da empresa que vendeu parte do resort Taiaiá a fundo ligado ao Banco Master. A comissão aprovou ainda a convocação dos irmãos do ministro José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, que são gestores da Maridit. Pelo tipo de requerimento, a presença deles para prestar depoimento à CPI é obrigatória. Já a de Toffoli é facultativa. Mas aí eu te pergunto, mesmo sendo facultativa, né, se o Toffoli quiser, ele pode se recusar a comparecer. Se ele se recusar a comparecer, o que é que vai ficar aparecendo? Que ele é culpado. Então, a lógica, né, e eu espero que ele compareça, né, que ele preste ali esclarecimentos, né, as perguntas que forem feitas para ele. Mas olha só, a CPI também aprovou o convite ao ministro Alexandre de Moraes e a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Master. Então, a convocação de Vorcaro não é facultativa, ela é obrigatória. Preste atenção, olha só, a foto aqui de Toffoli, Alexandre de Moraes ali ao fundo. O presidente do colegiado, né, senador Fabiano Contarato, propôs votação simbólica, né, de todos os convites e requerimentos de informação que não envolviam dados financeiros, como relatórios de inteligência financeira, né, do COAF. Com exceção da convocação de Vorcaro, todos foram aprovados de uma vez só. Preste atenção nisso daqui, olha como só piora. Também foram aprovados convites à mulher de Moraes, né, a advogada Viviane Barci de Moraes, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O conjunto de medidas inclui ainda fornecimento de informações sobre registro de entrada de Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Master, no Senado. Olha só, vamos aqui, pessoal, para a parte que nos interessa. Ministros do STF são alvos de questionamentos por ligações com o Master. Você já vai entender
o que isso daqui pode impactar na revisão da vida toda, porque poderemos sim ter uma mudança total. Afinal de contas, quem foi que pediu vistas ali no processo da DI 2011? O ministro Dias Toffoli, né? E ele vai precisar melhorar a imagem dele. Os ministros do STF têm sido alvo de questionamentos por vínculos com a instituição financeira. O escritório da mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, firmou o contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Pessoal, deixa eu aumentar aqui a letra, talvez vocês não estejam conseguindo ler. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Acho que melhorou um pouquinho, né? Dá pra gente aumentar mais? Dá sim. Pronto, olha só. 129 milhões de reais. É um contrato muito lucrativo mesmo. E para quem não sabe, né, o Daniel Vorcaro, ele simplesmente deu um prejuízo de 55 bilhões de reais. Em 2 meses, né, quando estourou essa bomba, né, o Fundo Garantidor de Crédito teve que pagar, né, para centenas de milhares de pessoas o equivalente a 55 bilhões de reais, né, por conta do Banco Master, e ainda nós temos o Banco de Brasília, cara, envolvido também, né, neste escândalo. Então, né, o governo federal, né, fez de tudo para que o STF mudasse o entendimento do julgamento, né, para não pagar 4 bilhões de reais diluídos em 10 anos para os aposentados. E em 2 meses, o Banco Master, né, o seu Daniel Vorcaro, né, e todas as pessoas, né, que agora estão aí sendo investigadas pela Polícia Federal, que estão envolvidas, né, deram um prejuízo de 55 bilhões de reais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Já Toffoli, que era relator, olha só, das investigações da Operação Compliance Zero no STF, é sócio anônimo da empresa Merid, que é dirigida por 2 irmãos dele e tinha participação em 2 resorts da rede Itaiá. Pessoal, para quem não sabe, ministro do STF não pode ser sócio e praticar atos de gestão. Como o sigilo, né, fiscal foi quebrado e eles estão com o celular de Vorcaro, se eles descobrirem que o ministro Dias Toffoli praticou atos de gestão, a situação vai se complicar de uma forma absurda. Eu vou até me preservar aqui nas minhas palavras, para depois, né, eu não receber aqui uma convocação do Supremo dizendo que eu estou falando isso ou aquilo. Né? Eu prefiro sempre esperar e repercutir a notícia, mas tudo é muito grave e tudo poderá provocar uma reviravolta na revisão da vida toda. A empresa vendeu sua fatia no negócio de hospedagem no Paraná a fundo de investimento, né, olha só, que tinha como acionista o pastor, que tinha como acionista, tem um erro aqui na matéria, né, de concordância, o pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro. O autor do convite aos magistrados é o senador Eduardo Girão. Além dos vínculos societários e econômicos indiretos já descritos, a condução do inquérito envolvendo o Banco Master pelo ministro Dias Toffoli foi marcada por decisões processuais e administrativas pouco usuais em investigações criminais de alta complexidade. Preste atenção nisso daqui. Entre elas, destacam-se a avocação excepcional do procedimento para o Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, ele pegou o processo e puxou, né, ele pegou e puxou de vez o processo para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que chamou atenção, né, porque não é o normal. A imposição de grau máximo de sigilo e a centralização de atos relevantes sob a relatoria. Ele puxou o processo e ele começou a dominar. Só ele praticava os atos, né, impôs o sigilo máximo para ninguém saber de absolutamente nada, e tudo isso chamou atenção. Diz trecho do requerimento apresentado pelo parlamentar para o convite a Toffoli. Já na justificativa para convidar Alexandre de Moraes, o senador cita a possível atuação do ministro em benefício de interesses privados, o que é gravíssimo se ficar comprovado. Trata-se de medida necessária, proporcional e institucionalmente responsável, voltada a esclarecer a natureza das interlocuções realizadas, os limites entre atuação institucional e interesses privados e a eventual existência de sobreposição indevida entre funções públicas e relações privadas relevantes. Pessoal, nunca na história deste país ministros do Supremo Tribunal Federal estiveram
envolvidos em uma notícia tão escandalosa. Isso daqui é muito sério, é muito grave. As investigações pela Polícia Federal estão, né, cada vez mais aprofundadas, né? E como é que isso pode impactar o seu processo da revisão da vida toda, que é o que nos interessa aqui. Como eu falei para vocês, nós estamos por uma linha, né, quase que invisível para perder a revisão da vida toda. Só que o ministro Dias Toffoli, né, como vocês estão vendo aqui, né, no título desta matéria, né, foi quem pediu vistas ali na ADI 2111. E olha só, salvo engano, ele pediu ali no dia 24 de novembro do ano passado. 24 de novembro, 24 de dezembro, 24 de janeiro, 24 de fevereiro, já temos mais de 90 dias. Ele não devolveu o processo. Provavelmente, ele vai precisar limpar a imagem dele, porque neste momento está altamente queimada. Com os demais ministros do Supremo, principalmente o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, com o restante da sociedade, e todo santo dia sai matéria. Com este teor aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso pode impactar diretamente o atual presidente da República. Por quê? Vocês viram que Rui Costa e Jacques Wagner, né, que são da base aliada do atual presidente, também foram chamados. Isso daí pode fazer com que a direita cresça, né, e ameace a reeleição do atual presidente. E o Dias Toffoli, precisando melhorar a imagem dele e a imagem do próprio presidente da República, né, eles podem mudar, né, a modulação que foi proposta. Claro, hoje está 99,9% perdida a revisão da vida toda. Mas, né, tudo isso que está acontecendo, a gravidade dos fatos, né, pode fazer com que o Dias Toffoli proponha um alargamento da modulação para resguardar o direito de quem ajuizou a ação. Estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Ele pode devolver o processo, né, e manter ali a modulação, os demais ministros podem subir ali seus votos, todo mundo acompanhar o relator Nunes Marques e fim da revisão da vida toda. Aí a tendência é que isso aconteça, mas, né, diante dos fatos, pode ser também que nós tenhamos uma reviravolta. Vamos aqui continuar acompanhando. Eu não queria gravar este tipo de informação, mas todos os aposentados já estão sabendo o que está acontecendo. Todo dia sai matéria no Estadão, Folha de São Paulo, CNN, né, Infomoney, todos os principais canais. Então o aposentado já sabe, né? Estou trazendo aqui a realidade, certo? Agora, se você não quer esperar a revisão da vida toda, né, eu vou te fazer um convite. Como eu falei para vocês, nós fazemos uma análise completa, né? Olha só, mais de 40 possibilidades de revisão. Tivemos um excelente resultado. Ontem nós fizemos um cálculo em que a renda mensal do aposentado aumentou mais de R$1.000, né, com bons valores de atrasados, sem depender de revisão da vida toda, de STF, de toda essa confusão. Se você quiser, né, que nosso escritório faça a análise completa com mais de 40 possibilidades, basta você clicar aí no link que está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E mais uma vez, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, porque nós lutaremos até o final. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui, um abraço para todo mundo.